Caríssimos estudantes do meu Brasil, como estamos? Muito boa tarde, galerinha do Piauí, Teresina, que estão nos acompanhando aí este final de tarde, por volta aí de 4h20 para darmos início às nossas duas últimas aulas da tarde, né? Quanta responsabilidade no momento em que vocês já estão aí saindo, preparando o lanche da tarde para estudar redação com o professor Rufino. Hoje nós temos temáticas muito interessantes que possivelmente possam se constituir temas de redação, hein, galera? Vamos diferenciar aí as famosas fake news das fake étnicas e também o fenômeno da pós-verdade, todo ele em função desse território quase sem lei, né? Porque tem lei sim, das redes sociais, da internet. Portanto, é um tema vigente, é um tema possível, são temas possíveis, são vários assuntos que nós vamos discorrer no decorrer da aula, como forma da gente abstrair a leitura, a nossa compreensão de mundo, o nosso repertório sociocultural. Vamos aos cumprimentos. Sempre o pessoal pede que a gente se reporte aí às cidades que estão plugadas aí conosco nesta tarde. Nós estamos aí diante de Baixa Grande do Ribeiro, Betânia, Flores do Piauí, Hugo Napoleão, Jacobina, Jurumênia, Jerumênia, Pimenteiras, Ribeiro Galeota, São Gonçalo, São João do Arraial. Betânia já falei. Betânia tem serra, mas não possui trilha. Olha ele, alguém disse. Aí por volta das 15h35 falaram isso. E faz muito frio em região de serra, é? Pimenteiras. Baixa Grande do Ribeiro já reclamou do microfone, mas acredito que já foi resolvido. Nossa querida diretora Janaína já nos auxiliou aqui com o microfone, galerinha. Mas tá tudo bem, né? Galera do chat também, o nosso caloroso abraço. Vamos nos conduzindo aqui pelos nossos slides para trabalhar essa temática na aula de hoje, dia 17 de agosto. O que é que eu entendo por pós-verdade, fake news e fake ethnics? São elementos aí, são temas muito, vamos dizer assim, pontuais. No momento que nós estamos vivendo de grande afloramento das ideias sendo passada, repassada. E aí tem outro tema aqui, cara, que é possível se desdobrar a partir desse, né? Que é o processo do cancelamento. A gente já ouviu falar muito sobre isso. Uma pessoa é cancelada após alguma atitude e um tanto, não é, malquista pelos internautas, ela pode ser taxada aí, ela pode receber uma enxurrada de mensagens negativas e de cancelamento à sua pessoa. Fake news pode ser que seja um tema que não agrade muito a banca examinadora, por se contar, por fazer parte de um tema que possivelmente o alunado vai, vamos dizer assim, culpabilizar ou mesmo trazer à tona uma série de polêmicas que envolvam os governos atuais, não é? Então é bem provável que temas que passem muito na polarização e na questão da polêmica, a banca acabe evitando. Mas não é impossível, viu, pessoal? Não é impossível. Para a banca examinadora é possível sim. Os desafios ou então os malefícios, não é, relacionados à propagação de fake news no Brasil. Pode sim que esse tema seja possível. Eu só acredito que seja um pouco mais difícil. Vocês já ouviram falar em falsa moral, moral falsa, falsa moral, fake ethics? Sabia que é um fenômeno que também está nas redes sociais, é você passar aquela imagem de politicamente correto, mas que deveras, de fato, você acaba, na vida real, fazendo ou tomando atitudes muito diferentes daquela mensagem que você passa, sabe? Beleza? Você está ali falando aquilo somente para agariar seguidores ou seguidores.
como o pessoal próprio diz, os digital influencers. A cultura digital não tem como, faz parte do nosso universo. Nós estamos aqui envolvidos nessa atmosfera do digital, do encontro virtual, não tem como. E aqui é o fenômeno da pós-verdade, nós vamos já avançar e explicar cada uma delas bem certinho aí. Envolve também um pouco da questão comportamental e psicológica, tá certo? Da pessoa que a pratica. Estamos aqui com uma imagem: vacina contra a Covid transmite vírus do HIV, né? Uma notícia como essa possivelmente já pode ter sido circulada aí na internet. E aqui nós vamos tentar trabalhar cada um dos elementos, não é? Professor Vini, quando eu trabalho esses temas, vai me ajudar em quê? Olha que a competência e habilidade que nós queremos adquirir em você, com o objetivo dessa aula, é fazer com que o seu processo argumentativo, não é, seja favorecido, que você cresça nesse processo de argumentação. Para tudo na vida a gente tem que ter uma argumentação um tanto convincente. E não vai ser fácil argumentar se a gente não conhecer, tá bom? Se a gente não ler. Tudo isso que envolve o universo virtual. Vocês olhando essa notícia aqui, olhando essa manchete, vocês me diriam que isso aqui está mais para uma fake ethics, ou seja, algo que passeia no universo da ética, da moral? Vocês acham que isso aí está mais para uma pós-verdade ou está mais para um exemplo de fake news? Esse fenômeno receberia qual nome? O que é que vocês acham? Quem vai participar aí com a gente? Alguém das nossas cidades pode digitar aí pelo professor mediador. Pergunta aí se o aluno quer arriscar, ele acha que está diante de uma questão que envolve a moral e a ética, de uma questão que é uma verdade já saída da verdade tradicional, porque o pós-verdade, deixa eu explicar mais um pouquinho, é aquela verdade sem fundamentação, sabe, pessoal? É uma verdade de uma verdade absoluta que me passaram, né? E eu não fui atrás de saber se aquilo ali era deveras daquela maneira. Isso é a pós-verdade, basicamente. Vocês sabem que a gente vai mudando de opinião. Nós demos a aula sobre fato e opinião, e a gente sabe que nossas opiniões elas vão mudando, né? Nós tínhamos uma verdade absoluta, né, de que manga com leite matava a gente, ou pelo menos quando era criança, adolescente, eu acreditava que eu morreria mesmo, se eu assim ingerisse esses dois alimentos. Aí Pimenteira participou, dizendo que a Kailane, inclusive, disse que a letra C, ela diz que está mais diante de uma fake news. Eu também acredito que nós estamos mais diante de um exemplo de fake news. E aí você acertou mesmo. A gente sabe que surgiram várias fake news, aqui só é uma das muitas, das dezenas de fake news que surgiram em torno dessa questão envolvendo a vacinação, não é mesmo? Que por atitudes dessas ou por ingerências governamentais, nós ultrapassamos aí a marca dos 680 mil mortos, não é? A gente sabe que a freada no número de mortes se deu, isso é uma verdade, a partir do quadro de vacinação da população, isso no mundo. Mais de 600 mil pessoas morreram, né? Então, a última numeração que eu peguei estava para mais de 600 mil, quase perto aí, faltando mais 4 centenas, né? Para a gente chegar a 1 milhão de pessoas só no Brasil. E aí no mundo para aí muitos milhões. Então é isso, pessoal. Aqui, um episódio que a gente vivenciou recentemente, Caio Castro. Ele foi cancelado aí nas redes sociais, virou meme, e foram muitas as postagens em relação a essa ideia que ele transmitiu, né? Após dizer que não gosta de ser obrigado a pagar a conta em encontros. Virou aí uma questão terrível. E aí, será que essa questão aí do Caio Castro foi uma fake news? Não, né? Porque deveras isso aconteceu. Mas a atitude dele acabou envolvendo na internet algo mais aproximado da moral e da ética. Por isso
um exemplo aí, não é? Esse fenômeno recebeu outro nome. Recebeu o nome de fake ethnics, não é? Ethics, é só assim. Eu acredito que é a questão inglesa da palavra ética aí, tá bom? Então, Caio Castro é cancelado após dizer que não gosta de ser obrigado a pagar a conta em encontros. Esse fenômeno recebe o nome de fake news não porque aconteceu. Uma pós-verdade não porque não envolve uma verdade sendo transmitida por meio da tradição, não é? E está mais para um fake ethics, olha aí. Então, quem pensou em participar e marcar aí a letra A, acabou acertando. É um fenômeno, viu, pessoal? Professor, então a fake ethnics, ela está quase sempre ligada ao fenômeno do cancelamento. Isso, está quase sempre ligada ao fenômeno do cancelamento. Mas é natural que também alguém que transmita uma ideia que seja falsa, uma desinformação, pode ser que ele também seja cancelado por essa atitude. Não é qualquer atitude, não é somente aquilo que envolve a moral e a ética que vai gerar cancelamento. Não, muitas atitudes de agressão. Mas, claro, sempre, se for agressão, se for preconceito, se for homofobia, se for racismo, se for qualquer coisa desse tipo, vai envolver sempre a moral de alguém, né? Vai envolver a moral e a ética. Por isso está ligado a fake ethnics ao processo de cancelamento. Porque o cancelamento é justamente isso. A gente minar uma pessoa, eliminar ela a partir de uma atitude moral ou ética. Um bandido será sempre um bandido. Aí tem outras questões que envolvem, tipo, bandido bom é bandido morto. Vocês já ouviram falar em frases idiomáticas? Nós precisamos evitar e devemos, viu, até evitar frases idiomáticas na nossa redação, como frases idiomáticas que segregam cada vez mais grupos de minorias. Já pensou você acreditar piamente que mulher no trânsito, perigo constante, você acreditar numa frase dessa? Você, com certeza, vai estar movido por uma verdade, não é? Que é pós uma outra verdade, que foi nos passada. Mas, na verdade, pessoal, abre aspas aí, hein? Nada de verdade verdadeira. É uma tradição que nos é passada e a gente vai acreditando. Será que isso aí tem fundamento? É possível fundamentar essa frase? Um bandido sempre será um bandido? Professor, eu acredito que é mesmo, professor. Pois é, mas há fundamento para isso, para a gente acreditar nela? Então a pós-verdade nasce aí, nesse questionamento que a gente tem que fazer acerca de afirmações que circulam na internet, que não tem fundamento na lei, não tem fundamento na ciência, não tem, a não ser em algum processo ideológico, não é? Então nós estamos diante de qual fenômeno? Acredito que nós estamos diante do fenômeno pós-verdade, não é? Que é nos colocado aí também na rede social. Vocês viram aí as 3 situações, vamos recapitular as 3 situações da nossa aula. Fake news. A mensagem foi passada, porém não condiz, não é? A notícia ela não tem fonte, a notícia não encontra reverberação, dá certo? Professor, também poderia até ser um exemplo de verdade que foi nos passado. Sim, mas ela nasce rápido, as outras não. A pós-verdade ela se arrastou ao longo das gerações, ela se arrastou no tempo e foi bater também no espaço virtual. Já a fake news não, é uma notícia de consumo mais rápido e a notícia sempre vindo de uma fonte duvidosa, beleza? Então, fake news, notícia passada com cara de verdade, mas que é uma desinformação. Fake ethnics envolve o emocional, a moral e a ética, geralmente ligado ao processo de cancelamento. Alguém que se comporta de um jeito politicamente correto, mas que, na verdade, por trás pode parecer machismo. Na verdade, isso aí explica o reverso daquilo que ele está a pensar. Digamos que
Caio Castro, não estou afirmando, mas digamos, eu estou fazendo apenas suposições, que ele tenha falado isso para poder passar a ideia de que os direitos são iguais, para passar a ideia de que temos que parar com essa coisa de achar que o homem é que tem que pagar a conta, porque senão vamos propagar sempre o machismo e dizer que a mulher, para alguns assuntos, ela é menor do que o homem. É nesse sentido, que ele pode passar essa moral, aí, por isso, ó, fake ethics. Aí, quando, na verdade, pode estar por trás disso um tremendo machismo, uma moral meramente passageira. Fake ethics. E o último aqui foi a pós-verdade. O que é que tem para diferenciar, professor, na pós-verdade? Vamos lá ver se você entendeu. É uma verdade dita após outra, por isso pós-verdade. Uma verdade que foi me passada sem nenhum fundamento. Quem é que está participando ali? A Maria Lucilene, não é? Está dizendo ali que Islane Thaís de Souza Bispo, da unidade escolar, professor Luiz Ubiraci de Carvalho. Que bom. Na verdade, a aluna é a Islane, né? Ou Islane, a Islane Thaís. Beleza, primeiro ano C. Seja bem-vindo à nossa aula. Esses temas aqui são bastante úteis. Tá aí, ó. Pós-verdade. Conjunto de fatos ou informações que sem fundamento, ó, viu? Que sem fundamento, esse aqui é bem forte, ó. É propagado de maneira repetitiva, não é? E propagado de maneira repetitiva são tidos como verdadeiros, verdades absolutas, não é? E a gente vai propagando também. Contexto em que se desvaloriza a verdade objetiva, comprovada pelos fatos, aceitando qualquer discurso como correto. O fim disso aí passeia muito na área da ideologia, né? Quando alguém quer nos passar uma ideologia de uma verdade no campo espiritual, no campo, sei lá, político, no campo afetivo. Às vezes as pessoas usam de informações oriundas do senso comum, né, professor? Isso aí deve ser evitado, viu, pessoal? Deve ser evitado o senso comum, a polarização ideológica, porque será a polarização ideológica que fará criar essas pós-verdades, ó. Polarização ideológica. Essa expressão ajuda até se formatar em uma tese, sabia, pessoal? Tu for fazer uma redação que envolve esse tema, tu usar isso aí como tese, polarização ideológica, ajuda demais tu desenvolver a redação e deixa a redação bem técnica, viu? Fica muito legal. O fim do que é polarizar é você ficar nos extremos, não é? Um antídoto contra isso é você ler Aristóteles, em especial a obra Ética a Nicômaco, não é? Lá é muito linda a obra Ética a Nicômaco. Pode ser citada justamente quando envolver essa polarização ideológica e quando envolver essa questão ética moral das redes sociais. Nicômaco foi um cara em que a ele o filósofo ensinou o que é a ética. Em alguns trechos da obra, Aristóteles sempre dizia, né? Olha, a virtude de todo homem é se manter no meio, não é? E não nas polarizações. E aqui o grande perigo dessa expressão aristotélica é a gente achar que meio é em cima do muro. Não é nesse sentido. Aristóteles apenas pede que a gente fuja dos extremos. Porque se a gente se prender a algum extremo, aí é bem possível que a gente se torne o quê, Janaína? Intolerante. Não é? Então, a intolerância recebe como palco as redes sociais demais. Uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. Aí é a pós-verdade. Às vezes uma mentira é verdade. Olha até que ponto chegamos.
O ministro da propaganda na Alemanha nazista, Paul Joseph Goebbels, disse certa vez: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Essa fatídica frase nos leva a refletir sobre as funções das mentiras ou notícias falsas nos dias atuais. Pelo autor da frase, suspeita-se da legalidade da fala. Pós-verdade é injúria, é calúnia, é difamação. Assim como fake news, assim como fake ethics. Não é interessante, pessoal? Uma frase dessa, desse grande pensador abstraído aqui da minha aula, já pode te ajudar muito num repertório sociocultural para tu iniciar uma redação. Repertório sociocultural é um elemento muito bem quisto e muito bem-vindo lá no teu texto. E por falar em texto, galera, hoje às 20 horas, hein? Corta para mim, Janaína, por gentileza. Deixa eu dar um recado, senão eu acabo esquecendo. Hoje às 20 horas, nos nossos grupos de WhatsApp, que muitos conhecem, nós estaremos dando aula, não é, de redação, inclusive a correção coletiva já deve estar acontecendo. Mas às 20 horas eu estou lá, 1 hora de relógio com vocês, corrigindo uma redação. E hoje nós vamos usar como repertório inicial dessa redação, que vai falar da questão trabalhista, não é? Que é um outro tema que possivelmente está na fila desse universo trabalhista, da relação patrão-empregado e os postos de desemprego sendo perdidos devido à pandemia. Nós vamos trabalhar nessa redação. E sabe qual foi o repertório sociocultural que o candidato utilizou para iniciar uma redação com essa temática? O Bob Esponja. Aí você só vai ver como foi que ficou esse desenho animado sendo citado na redação, cujo tema tem esse eixo temático, só lá, quando tu fores estudar comigo. Eu faço sempre assim, junto com os meus monitores, que são alunos que me ajudam a fazer a aula, não é? Tu imagina, a gente capacita muitos alunos que estão um pouco mais avançados e eles me ajudam a elaborar questões e a gente manda um forms anteriormente, pela manhã, na quarta-feira, que é um forms? É uma ferramenta do Google, não é? Em que você pode fazer perguntas e respostas, toda de marcar. E aí você sabe em tempo real se você gabaritou ou não gabaritou. Aí, claro, na aula da noite você vai saber por que errou e por que acertou. Muito legal essa aula, viu, pessoal? Inclusive, temos depoimento de alunos que começaram a tirar 800 pontos, 760 para 900, justamente quando começaram a fazer esse forms. Nós vamos já para 2 anos de salas online, tá certo? Um projeto Prenem Seduc. Voltando aqui, nós temos aqui um grande outro filósofo. Olha como você abstrai muitas informações aqui, numa aula dessa. Alguém já ouviu falar em René Descartes, não é? Geralmente a gente lê, a galera não pronuncia no francês, né? E acaba dizendo René Descartes, né? Parece que é assim. René Descartes. Mas na verdade é René Descartes que pronuncia. E aí ele é um francês, pai do racionalismo, não é? Moderno. René, ele fez algo interessante e envolve isso aí. Nós não estamos falando de verdade. Aí René Descartes disse assim, olha, só vai haver uma verdade a partir de agora, na minha vida. Porque tudo que me ensinaram até aqui, mesmo que seja verdade, eu vou tratar como falso. Né, como não conhecimento. Verdade para René Descartes tem sinônimo de conhecimento, de razão, de raciocínio lógico. E por isso ele é o pai do racionalismo. Aí qual é a verdade absoluta do René? Penso, logo existo. É a frase dele. A existência dele se dá logo após a consciência que ele tem da razão, né? E o pós-verdade nasce do acredito, logo estou certo. Eu acredito nisso, então eu estou certo. Olha a polarização, né? Você acredita numa ideologia e você quer, por fim, na força, que essa ideologia seja transmitida como verdade absoluta.
esse trocadilho aí também pode ser usado quando você for fazer o processo argumentativo. Nós temos duas bancazinhas ali, né? Em que alguém está vendendo mentiras confortáveis e outros estão vendendo verdades inconvenientes, né? As verdades inconvenientes são aquelas verdades factuais, são fatos, mas que incomodam, é inconveniente, mas é verdade, não é? Nós temos que nos pegar sempre para o lado da verdade, embora muitas vezes ela doa na gente, corte na carne, né? E as mentiras confortáveis, muitas vezes a gente faz fila para acreditar ou recebê-las ou fazê-las, porque, como o próprio nome já diz, são mais confortáveis. George Orwell é um grande escritor. O cara morreu cedo, 47 anos. Eu acredito que morrer com 47 anos é morrer na flor da idade. O cara nasceu em 1903, né, e morre em 1950. George Orwell, ele tem 4 principais obras, mas ele tem 2 que é muito conhecido, que é o livro 1984 e A Revolução dos Bichos, não é? Esse livro ele foi muito citado em 2011, não é? Quando o Enem trouxe a temática da questão de se viver em rede, os limites entre o público e o privado. Olha aí, já se passaram 11 anos, não é? O Enem já tratava de temáticas nesse universo da internet. Porque vocês sabem, pessoal, foi nessa década aí de 2000 e alguma coisa que a internet se proliferou entre nós, se democratizou entre nós. Eu ainda me lembro, minha primeira rede social eu fui ter em 2012, né? Eu lembro demais. Então, veja que nós tivemos aí essa popularização. Mas 2001, 2005, nós já tínhamos umas redes sociais que hoje virou até meme. Falar até o nome delas, Orkut, por exemplo, né? No início dos anos 2000, né? Eu me lembro que em 2000, 2001 eu tive Orkut, mas a rede social mais atual, como o WhatsApp, eu só tive em 2012, tá certo? Essa rede social. Aí depois, Facebook, né? Instagram, aí tem as mais atuais, né? Como TikTok. Pois bem, mas 2011 o Enem trouxe esse tema, a questão de se viver em rede, os limites entre o público e o privado. George Orwell foi muito citado como repertório sociocultural, porque na obra dele, 1984, que é um livro que gerou filme, não é? Conta o enredo de uma grande ilha, em que ela era rodeada por câmeras, e as pessoas eram todas elas controladas, não é? Vigiadas nessa ilha. O Estado fazia isso. E aí só você indo ler essa obra para você ver as causas e consequências de tudo isso. Numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário, é um ato político. Falar essa frase em uma temática dessa fica muito massa. Olha que a obra aqui, ó. 1984, o cara bota o título de um livro, um número, um ano, né? Um ano. E aí a Revolução dos Bichos, também ela é muito famosa, né? Conta a história dos bichos mesmo, numa fazenda, se autogovernar. Eles agora impor as leis e não deixar mais que ninguém decida por eles. Por isso a Revolução dos Bichos. E o cara aí, ó, jornalista, crítico, romancista, nasceu em 25 de junho de 1903, em Mortuary, Índia. Ele é indiano, né? Considerado um dos mais influentes escritores do século XX. George Orwell, ou Eric Arthur Black, é o nome dele principal, faleceu em Londres, cara. Então, a literatura aí permeada de cultura inglesa também, embora o cara seja, por natureza, por nascimento indiano. Então, ele faleceu em 21 de janeiro de 1950, passados aí cerca de 47 anos do seu nascimento, né? Ele tem outras obras também, Na Pior, em Paris e Londres, que já é, acho que um pouco bem da vida dele lá. Uma Vida em Cartas. Essas duas eu não conheço mesmo essas duas principais. Escritor e jornalista inglês. Vivemos num ambiente em que a privacidade morreu. Qualquer um pode te filmar, gravar, fotografar em qualquer situação privada sem que você saiba. Verdade, professor. Isso aí é, de fato, algo muito... E você sabia, tem um lado bom nisso. Nós ajudamos demais
nós somos mini ajudantes de jornalistas, né? Porque, o que é que os jornais locais pedem demais nos seus programas, né? Tem um jornal local aqui, que eu não vou citar o nome, mas ele pede sempre, olha, se você estiver passando, viu um semáforo piscando, com defeito, viu uma situação de acidente no trânsito, lixo sendo jogado em terrenos baldios, fotografe, filme, propõe a matéria. Então, nós acabamos hoje, nós somos todos nós com o celular na mão, uma espécie de auxiliadores dos meios de comunicação. E aí, tanto a gente faz isso, a gente registra fatos, não é? Faz registros de fatos, como nós também podemos ser registrados. Então, o natural é que a gente viva eticamente, de manhã, de tarde, de noite, com ou sem celular na mão, com ou câmera nos filmando. Então, ninguém deve temer uma câmera, não é? Se você conduzir a sua vida de forma ética, não precisa ter medo de câmeras, nem em sala de aula, né? É claro que não é um temor de câmera, mas é claro que é legal e é nosso direito à privacidade. Então, é por isso que não se pode ter câmeras em banheiros, né? Não é possível. Isso já fere um pouco a nossa privacidade íntima, das nossas necessidades. Mas numa sala de aula não há problema nenhum, até por segurança, é bom. Nos corredores das escolas, nos ambientes de trabalho, nós somos vigiados. Na rua, né, pessoal? Nós temos aquela câmera super potente de 360 graus que pode estar registrando ali qualquer infortúnio. Certamente você conhece pessoas que sabem o que é certo, propagam o correto, mas na hora de fazer o certo não fazem. São aquelas pessoas que fazem o oposto do que falam, que cometem erros, mas não são bastante severos com os mesmos equívocos cometidos por outras pessoas. Então está bem no universo da moral, né, não? Da ética. Fake ethics é a prática profissional e pública da opinião politicamente correta, a fim de conseguir trabalho. Então, às vezes, a gente traz uma mensagem que é politicamente correta, muitos vão concordar, não é? Com o que Caio Castro disse, né? Mas gera, ao mesmo tempo, uma espécie de cancelamento e uma desconfiança daqueles que são mais críticos, não é? Fim de conseguir trabalho, amigos, seguidores, patrocínio, contratos, contatos, sexo, enfim, um futuro, não é? A mentira com a intenção de passar a imagem de que você só tem opiniões corretas é fake ethics. Você ficará preso nessa ética falsa. Do contrário, você estará perdido publicamente. A Inquisição se tornou motor contínuo no mundo das mídias sociais. A Inquisição que fala aqui, pessoal, é por força da expressão, que a gente sabe que a Inquisição foi um marco histórico, não é? Nesse universo da religião católica, em que qualquer atitude contra os dogmas da igreja, não é? Você era julgado por uma comissão inquisidora, podendo ser até queimado na fogueira. Nesse caso, é uma metáfora para um fenômeno bastante atual, chamado de quê? Cancelamento. Então, é a metáfora. Ah, professor, então, eu já dei uma aula, inclusive vou para lá daqui a pouco, estúdio da segunda série, em que a gente fala do processo de comparação e de metáfora, figuras de linguagem sendo usadas na redação. Então, professor, eu poderia fazer um comparativo, né, professor, metafórico, com esse processo histórico da Inquisição com o fenômeno novo cancelamento. Exatamente, está lá na minha aula da segunda série, essa espécie de comparação que a gente faz, beleza? Porque às vezes, né, a gente pode ouvir até de alguns professores, algumas outras professoras dizendo assim, olha, é proibido usar figura de linguagem na redação. E não é bem assim. A gente até orienta que você use, mas use com parcimônia e com bom senso. Essa aqui seria uma delas, um dos exemplos. Você já ouviu falar em falso moralismo? Ah, professor, moralismo por si só é a moral exagerada. Esse ismo, não é? É sufixo que traz às palavras sentido de exagero, não é?
E o falso moralismo é uma moral muito intensa, mas falsa. Preocupação falsa com os valores morais, em detrimento dos demais valores. O candidato corrupto se elegeu com um discurso cheio de falsos moralismos. A ação da pessoa que julga moralmente outra, pautando-se em preceitos que não segue, nem acredita. Isso aí vai resvalar para algo muito pior, que é a crítica pequena, por isso hipocrisia, não é? É uma palavra até híbrida, não é? Ela vem de um radical hipo do grego, dizer que é pequeno, baixo, não é? Hipo é isso. Crisia vem de crivo, crítica, é uma crítica pequena, pequena no sentido de que ela não serve para nada, porque é uma hipocrisia. Beleza, pessoal? É bom sempre brincar com a etimologia das palavras. E no nosso dia a dia, nós estamos diante de muitas falsas morais. Nós estamos diante de muitas etiquinhas, não é? Aqui não é a etiquinha que eu quero falar, já é com ironia. Não é a etiqueta, que a etiqueta, que também traz noção de pequena ética, a etiqueta é isso. É um comportamento que não traz tanto dano. Por exemplo, você, quando vai se alimentar, se ninguém lhe ensinou, você comer com garfo e faca, não é por isso que ali vai desabonar sua moral, sua ética. Porém, há uma etiqueta menor ali presente, que é o comportamento diante de pessoas em público, diante da mesa, se alimentando, enfim. Aí a etiqueta entra para lhe ajudar, lhe auxiliar com alguns comportamentos, não é? Que traz um conforto para você. Essa é a etiqueta. A etiquinha velha que eu estou falando é esse falso moralismo. A gente achar que está passando uma coisona em público, mas na verdade, na nossa vida prática não é bem aquilo. Vendo o meu voto, olha aí, ali nós temos ali um exemplo cotidiano de que se você, por mais que esteja necessitando, não é, de recurso para sobreviver, esteja na mendicância, mas nem por isso você tem que vender seu voto, não é? Mas é possível a gente encontrar falas de que o voto é muito importante, a maior riqueza do cidadão, o voto é a maior arma que nós temos, né? Porém, entretanto, todavia, nós podemos também, em outra situação, estar fazendo propostas de compra, né, desse voto por meio do toma lá da cá, da entrega de uma carrada de maçará, de uma cesta básica, da promessa de um emprego que não é por via de concurso público. É o dia a dia. Nós vamos encontrar muito isso nessa corrida que nós estamos aí, atualmente, a corrida presidencial, né? Para deputado, para senadores, enfim. Pior que um político corrupto é o cidadão que o defende. Nós temos aqui também um carro da guarda de trânsito estaciona em local proibido, não é? São éticas, não é? Pequenas éticas, etiquinhas cometidas no dia a dia. Mas a gente nunca vai dizer isso em público, não é? A gente vai sempre dizer que é proibido, nós como guarda de trânsito, né? Achado não é roubado. A gente já ouviu falar disso, não é? Não é bem assim. Apropriar-se alguém de coisa alheia, vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, pena de detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Código Penal diz isso. Por mais que você tenha posto alguma coisa na sua mochila por engano, até que você prove que aquilo ali foi por engano, o Código Penal já está ali para lhe conduzir. Ele vai furar a fila, porque é meu amigo. Olha só, a gente vê isso aí no cotidiano. Às vezes a gente quer um benefício, né? Por conta daquele burocrata ser nosso amigo, porque o que é o burocrata? É aquele que é capaz de facilitar as coisas para a gente.
ou não, ele dificultar, não é? Porque essa palavra também, burocracia, vem de outra palavra formada por duas línguas. Bureau, não é? Do francês, que significa mesa, cracia, do grego, é poder. Então, o burocrata é aquele que está com aquele poder naquele momento de resolver nossas papeladas, não é? E aí, quando a gente tem alguém que tem o poder nas repartições de resolver para a gente vai logo correr para ele. É natural do brasileiro fazer isso. Mas nós estamos diante de fake ethics no dia a dia. Fake news. É mais fácil de ser identificada. Empresa alimentícia americana com franquia em Curitiba produz hambúrguer com carne humana. Morador de rua se casa com Demi Lovato. Brasileiro descobre a cura para o coronavírus usando chá de ervas indígenas, cultivado na Amazônia. Então, nós temos aqui algumas manchetes, não é? Em que a gente pode perceber que muitas delas são fake news, outra passeia mais no universo, vamos ver, da ética, não é? Qual é que vocês acham que seria o mais surreal acontecer, né? O que seria mais possível detectar como fake news, assim, bem rápido, né? Da carne humana, será? Essa aqui do morador de rua, não é que um morador de rua não tenha, não é, condições de se casar com Demi Lovato. Porém, entretanto, a gente vê que isso aí é muito surreal, não anda acontecendo, não tem reverberação. Brasileiro descobre a cura para o coronavírus usando chá de ervas indígenas cultivadas. Aí também não tem nenhum registro científico quanto a isso. Tudo fake news, tá certo? Então, perpassa, é fácil identificar uma fake news. Às vezes, as manchetes são muito absurdas, passei no universo da surrealidade, não é? Professor, eu vejo muito falarem de surreal. O que é isso? Há uma escola literária, que é o expressionismo, ela traz muito essa coisa da o Dalí, por exemplo, não é? Salvador Dalí é um dos expoentes mais destacados nessa questão da surrealidade. Aquela coisa do onírico, não é? Que a gente vê somente no universo dos sonhos, não tem reverberação na realidade. Então aqui as fake news têm muitas manchetes apelativas, surreais. No senso comum, fake news é uma informação falsa, em alguns casos sensacionalistas demais, apresentada como um fato. Ela se apresenta como um fato, publicada e disseminada, na maioria das vezes, pela internet. Mas a mentira, ela é tão antiga quanto é a humanidade, não é? A mentira, ela não nasce no universo da internet, não. Ela nasce lá no espaço grego, não é? Lá nas primeiras civilizações, a gente já encontrava modelagens de mentiras sendo repassadas. Engraçado, quem é teresinense, né, sabe que já aconteceu um episódio aqui em Teresina, que a história relata. A Janaína acho que conhece. Foi uma época em que, não é, teve um grande show, eu acredito que foi até a Rainha dos Baixinhos, a Xuxa, que veio ao Albertão, uma coisa desse tipo. Era algo muito, vamos dizer assim, de um público muito grande num estádio de futebol aqui. E alguém, não é, ao ver um barulho de um avião, não sei se por irresponsabilidade ou incompetência, um barulho de um avião muito próximo, não é? Ou era um helicóptero, não sei, mas está aí nos registros da história. Isso na década, se não me falha a memória, 80, se não for antes. E alguém gritou, o Albertão está caindo. O Albertão é um estádio que temos aqui em Teresina. Rapaz, essa notícia era falsa. As consequências que isso aí trouxe foi danoso. Gerou pânico coletivo. Pessoas caíram no fosso, não é? De mais de 3 metros de altura. Crianças foram pisoteadas. Tudo porque alguém fez isso, né? Gritou. E aí gerou-se o pânico coletivo.
Então, muito cuidado quando tiverem estádios, né? Em grandes aglomerações, de fato, coisas podem acontecer que podem prejudicar muito, não é? A morte coletiva ou o pânico coletivo que pode trazer consequências danosas. É só porque me lembrei desse episódio e se encaixa com o exemplo. Aí foi uma fake news, né? Mas naquela ano ninguém sabia nem essa expressão existia, porque a própria expressão nasce no universo da internet, né? Porque a internet ela tem como língua oficial o inglês, não é? Aí fake news, no news notícia, fake falso, notícia falsa. E essa foi uma notícia falsa que o cara Aqui nós vamos numerar fake news, fake ethic e pós-verdade, para ver se a gente assimilou aí esses fenômenos do universo da internet. No Piauí, juiz manda soltar o próprio filho, preso por dirigir embriagado e provocar acidente. Isso aqui aconteceu, pessoal, foi ali na região de Floriano. Eu me lembro dessa notícia, eu estava em casa. Antes de sair para trabalhar, foi dada essa reportagem. Então, como é verdade, isso aí aconteceu de fato, não é uma fake news, mas é o que então? Está mais para uma fake ética, não é mesmo? Por que, professor Fino? Porque perpassa o universo da moral. Como é que um juiz, salvaguardou da verdade, salvaguardar a justiça, não é? Manda assaltar o próprio filho, não é? Após ele ter ingerido bebida alcoólica, só por conta de ser seu filho, professor, mas se o senhor fosse juiz também eu ia fazer a mesma coisa, não é? Eu também, mas aí a gente é onde entra a nossa moral e ética. É possível que também haja juízes que são tão preservadores da justiça que mesmo que ocorra com um parente seu, ele não vai, não é, cometer essa injustiça. Ou há uma outra atitude a ser tomada, não é? O juiz se recusar ao julgamento de casos em que envolva parente. Ele pode, para que a subjetividade, a emoção e o parentesco não influenciem. Aí é uma atitude étnica, não é? Então, a letra A está mais para o número 2, galerinha. Em 1835, o jornal New York Sun publicou uma série de reportagens sobre a incrível descoberta de vida na Lua. A novidade bombástica foi falsamente atribuída a um astrônomo conhecido da época, o chamado C. John Herschel. Ave Maria. Eu nunca vi isso aí em lugar nenhum. E aí, vocês acham que isso aí é uma fake news? Está mais para uma fake ethics ou uma pós-verdade? Bora participar, galerinha. Pimenteiras, pode sugerir aí que código vocês colocariam aí nesse espaço. Vamos lendo, aí a gente depois decide, né? Investigação conclui que a deputada federal e pastora Flor de Lis mandou matar marido. Polícia prende 7 pessoas e são filhos da pastora. Isso aí também não é uma fake news, não. Aconteceu deveras. Passeia de novo no universo da moral, não é? Então está mais para fake ethics, não é mesmo? Um vídeo com imagens da cantora Anitta, que estava hospitalizada após uma cirurgia para tratar a endometriose, viralizou nas redes sociais, afirmando que ela havia contraído o vírus da AIDS. A fake news, às vezes, ela associa uma coisa que é verdade com um final bem absurdo, justamente para pegar o leitor desavisado. E ter muito cuidado, que acontece muita gente, principalmente em grupos de escola, de colegas, de família, a gente propagar uma notícia, só copiar, colar e encaminha para o outro grupo. Às vezes a gente nem lê direito a coisa, mas quer que as nossas postagens sejam vistas, porque essa é também um dos motivos dos propagadores de fake news é ter curtidas, não é? Realmente, passou uma reportagem de que a Anitta tem ou está tratando uma endometriose. Isso aí de fato ocorreu. Eu vi, inclusive, no Fantástico. Agora, se há esse vídeo aí circulando, que ela é hospitalizada, que ela tinha contraído HIV, eu já acho isso aqui um tanto absurdo. Uma desinformação. No início do século XX, a sociedade brasileira estava convencida de que a febre amarela
era transmitida pelos negros, imigrantes ou poucos. E essa verdade, sem fundamento, pode ter sido, não é, propagada, não é? Então, a notícia naquela época pode ser verdadeira, então deixa de ser fake news e está mais no processo de pós-verdade. Galerinha, ninguém aí sugeriu. Então, vamos lá. Vamos aqui dar as respostas. Olha aí, fake news, essa aqui, ó. Não há nada de vida na Lua, né? Aí, uma série de reportagens sobre a descoberta de vida na Lua, isso aí é uma notícia falsa. É uma fake news. Aqueles que vai envolver a moral, como essa daí da pastora, uma pastora, né, pessoal? É natural que, por ela ser a conduzidora da verdade, do amor ao próximo, não é? Esteja muito no universo emocional e moral, então isso aí está mais para um fake ethnics. Um vídeo com imagem da cantora Anitta, eu também acho que isso aí vai ser quer ver, ó, viu? Fake news, porque tem um pouco de verdade, a endometriose foi verdade, ela realmente está tratando, porém, entretanto, esse vídeo circulando de que ela contraiu o vírus da AIDS é uma fake news. E aqui está mais para pós-verdade, vamos ver se é mesmo. Exatamente, pós-verdade, porque deveras não é fake news, não tem universo da moral e da ética aí, mas há uma verdade que possivelmente muita gente possa ter acreditado e ainda hoje acredite, não é? Sem fundamento nenhum. Como, por exemplo, olha aí um exemplo de pós-verdade que eu acredito, né? Assim que surgiu a pandemia, muitos apareceram tantas conversas, é a China querendo vender máscaras, não é? A China é quem ela... Que de fato foi na China que por um problema técnico, não é? O vírus acabou sendo proferido no mundo. Eu li muitas reportagens, inclusive na Super Interessante, que é a revista que eu tenho assinatura. Né? E de fato, uma doutora, uma médica, pesquisou cavernas com morcegos, não é? E aí o laboratório de nível 5, não é? O que é um laboratório de nível 5? São poucos no mundo, inclusive na China tem um. É um laboratório de alta segurança, pessoal, por conta de a ciência precisar pesquisar e estudar coisas de extremo perigo, não é? E mesmo assim, alguns protocolos nesse laboratório foram quebrados, o que fez, muitas vezes, o ser humano acabar deixando vazar. Mas não é por intenção, né? Às vezes é incompetência ou é imperícia humana, né? Mas o que foi propagado? Não, a China fez isso de propósito porque queria vender as vacinas e ela se tornar superpotência. A China fez isso de propósito para vender máscaras. Se não encontrarmos prova de que isso é verdade, pessoal, nós estamos diante de uma pós-verdade, beleza? Porque não tem fundamento. Nosso tempo está se esgotando, mas acredito que ainda dá para fazer essa daqui, não é? Uma das características das fake news é o sensacionalismo, é verdade. Ou seja, envolver fatos absurdos, o que dificilmente seriam reais para impactar as pessoas, instigando-as a acessar o link e assim a gente ganhar curtida, né? Promover a falsa notícia. Nos trechos destacados abaixo, qual seria o menos surreal, não é? Ele quer o menos surreal. Vocês aprenderam comigo que é algo surreal, é aquilo que eu não espero acontecer, não é? Será que produzir hambúrgueres com carne humana, não, professor, isso aí é surreal demais. Vamos procurar o menos. Morador de rua se casar com Demi Lovato. Isso aí é surreal demais para ti? Para uns sim, para outros não. Para uns acreditam, não, nunca que um morador de rua, um mendigo, vai casar com alguém artista, muito rico, muito bonito. Brasileiro descobre a cura para o coronavírus. Pode, não pode o brasileiro descobrir? Pode. É possível. Né? Usando o chá de erva indígena cultivado na Amazônia. Ih, professor. Então, o menos surreal, ou seja, o que é mais possível acontecer. Alguém sugere um gabarito. Se ele quer o menos surreal, é aquilo que é mais possível acontecer. Quem sugere? Também estão muito assim,
movido, ainda no seu gabarito não, pessoal. Eu estou assim muito movido a querer entender que o que é mais possível é querendo puxar a sardinha para o meu brasileiro, né? Mas isso é possível, ele pode ter descobrido, né? Mas a gente, professor, mas também não é possível um mendigo, um morador de rua casar com... É possível, mas a gente não espera que isso se reverbere tão facilmente. Olha aí, acertamos, eu e Luana, que é a minha tradutora aqui em Libras, participando com a gente no estúdio. Vocês não querem participar, beleza? Porque quando vir acontecer de um morador de rua casar com um artista, isso vai ser surreal demais, entendeu? Vai ser surreal também acreditar que alguém produza um hambúrguer com carne humana, né? Vai ser surreal demais, char de ervas cultivadas na Amazônia, aí não tem nem, só está dizendo, usando, né? A letra D não deixa nada assim que a gente se fundamente na expressão dela própria. E aqui a gente vai terminando as questões, esperando que tenha sido legal. Vocês viram aí que a gente traz essas temáticas para que a gente possa aumentar o nosso processo argumentativo, não é? O chá das 5 aí já começa com você, né? Já já a gente vai para a última aula. Meu tempo está se esgotando. Espero que todos tenham gostado aí. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Fiquem aí com a última aula da tarde, tá certo? E a gente já vai. Espero ter agradado a todos. Bye, bye.